Olá, gente, tudo bem com vocês? Resolvi aqui vir comentar sobre um acontecimento, né? Vocês já devem estar a par de que nós tivemos um apagão e ficamos aqui aonde eu moro, né? Que eu tô na margem sul. Nós ficamos das 11h30 da manhã até as 11h40 da noite sem luz. Alguns lugares voltou antes a luz, né? No Porto voltou bem antes, em umas cidades voltaram bem antes. E não foi só aqui em Portugal, foram em outros países também. Na Espanha, em alguns lugares da França, no Marrocos. A gente tem aquela história que eu já fiz outro vídeo para vocês, porque já tinham falado no mês passado do kit de sobrevivência, né? O kit de emergência, kit para, sei lá, uma guerra, um apagão, um desastre natural, alguma coisa. Então as pessoas estavam mesmo com medo e quando veio o apagão, eu acho que isso potencializou o medo das pessoas, né? De ficarem ali 3 dias sem comida, sem água, sem luz. Eu não sou uma pessoa que nunca passei por falta de luz, principalmente que a gente no Brasil nós temos, de vez em quando a gente tem falta de luz, né? Agora eu não sei, mas na minha época que eu era mais nova, sempre faltava luz. Então a gente, né, só esperava a luz voltar. Não era um apavoramento, as pessoas ficavam para fora e tal, mas hoje a gente tá tão dependente de internet, de notícia na internet, de estar com o telemóvel do lado para ver o que tá acontecendo, que eu vou conversar para vocês que eu ficava louca para ver as notícias para saber o que estava acontecendo, e isso só com o telemóvel, né, ou a televisão, mas não dava. Eu quando acabou a luz, o meu telemóvel, meu celular tava com 30%. Então, o que que eu ia fazer? Eu tinha que esperar, né, a luz voltar. Meu telemóvel ficou ali como um roteador, porque eu dividi a internet com a minha filha e com o meu filho. E daí eles que estavam com mais bateria, de vez em quando eles olhavam as notícias pra gente ver. Mas eu vou falar pra vocês que foi uma coisinha complicada, porque a gente não tava à espera, foi de repente, né? E isso foi bom acontecer isso, porque muita gente que não tinha feito o kit foi lá e fez. Eu que não tinha algumas coisas em casa de alimentação, né, que não fosse perecível, fui lá e comprei algumas coisas e deixei aqui guardado. Então, nós temos que fazer isso. E temos que ter alguma coisa guardada sim, porque, né, porque a gente não sabe o que realmente pode acontecer. E eu conversei com um amigo meu que mora na Noruega e ele falou que lá os avisos dos kits e é uma coisa muito mais a fundo do que a gente está acostumado, né? Eles além de falar do kit para você, eles ainda preparam bunkers muito mais a fundo do que a gente está acostumado, né? Eles além de falar do kit para você, eles ainda preparam bunkers para você poder se esconder e tal. Então, lá o negócio é mais pra guerra, né? Aqui a gente tá ainda, sabe, ainda um pouco tranquilo. No meio da tarde, nós fomos pro mercado. Eram umas 3h40. Quando a gente chegou no mercado, o gerador de luz do mercado acabou. Então, quem estava lá dentro ficou lá dentro, que pôde comprar. Eles fecharam as portas para as pessoas que iam entrar. Então, graças a Deus, a gente conseguiu chegar 5 minutos antes de fecharem as portas. E a gente conseguiu comprar algumas coisinhas, né? E faltou água também em alguns lugares, né? Em prédios, algumas casas, em alguns bairros faltou água. Teve gente que não faltou. A minha água aqui faltou depois das 4 horas da tarde. Só que foi rápido, né? Tipo, eu consegui colocar água em balde, em garrafas, essas coisas, e ter um pouco da água mineral que a gente tinha comprado no mercado. A gente não tinha muita noção do que ia acontecer, o que estava acontecendo. Os carros nas ruas, os carros elétricos, os Teslas e outros carros elétricos. Quando a gente foi no mercado de ônibus. E os carros que estavam passando, que são carros elétricos, estavam passando muito devagar perto da gente para economizar, para economizar energia. Então, até nisso, eu acho que as pessoas pararam para pensar. Numa situação dessa, um carro elétrico não vale de nada, até um certo trecho vale, né? Depois acaba e daí? Como é que vai carregar o carro?
Nesse caso, um carro a gasolina, um carro a gasóleo, né, é a melhor opção. E aí, no caso da guerra, e depois tem toque de recolher, você vai ter que ter comida em casa. A gente que quer, às vezes, ir para fora, ir embora, como é que a gente vai embora, né? Numa situação dessas pessoas, eu acredito que os brasileiros que estejam aqui, a maioria vai querer voltar para o Brasil. Como é que vai voltar para o Brasil sem energia? Como é que os aviões funcionam até um certo ponto? Como é que vai ser feito o trânsito aéreo sem energia? Eu acho que até um certo ponto até funciona a energia lá. Se alguém puder falar nos comentários aí até quanto tempo ainda funciona, né? É, essa parte do aeroporto ali que você consegue, que eles conseguem monitorar essa parte, né, aérea. Falem aí pra gente matar a curiosidade, porque eu também tenho curiosidade sobre isso. Porque o tráfego aéreo também acredito que seja, né, mantido ali, porque tem gente em terra olhando e ajudando. Então, se todo mundo que tá aqui em Portugal, gente, é muito brasileiro. Se todo mundo que tá aqui em Portugal querer voltar pro Brasil numa hora do aperto, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Gente, é muita gente, é muito brasileiro que tem aqui. É muito brasileiro. Se eu achar informação, eu coloco aqui do lado para vocês. Se eu achar informação, eu coloco aqui do lado quantos brasileiros nós temos aqui em Portugal. Mas é muita gente. É muita gente. E eu vou falar para você, quando dá isso, essas coisas assim que a gente fica meio assim, dá aquela, opa, no Brasil a gente não teria isso agora, pelo menos por enquanto, não. A falta de luz não é uma coisa apavorante, mas nesse caso foi um pouco preocupante, porque juntou muita coisa, né? Esse negócio do kit e as pessoas preocupadas com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, então aparece um monte de teoria da conspiração. O que está acontecendo, né? É um cyberataque, é alguma coisa que a gente não está, né, se ligando que está acontecendo, mas pelos vistos foi só um erro. Um erro nos cabos da Espanha, né, que alimentam outros países e tal, que a energia, né, é distribuída para outros países. Opa! Por conta de uma mudança atmosférica no tempo, aconteceu uma falha e é isso. Não foi nada provocado. Dizem que não foi nada provocado. Então foi um erro, foi, né, deu um defeito. Então, e é isso. Mas foi preocupante. Isso deu pra gente ver o quanto as coisas, quantas pessoas não estavam preparadas, porque o mercado, as prateleiras começaram a ficar vazias muito rápido, muito rápido. As pessoas foram logo comprar as coisas, né? Então, foi muito rápido, acabou a água dos mercados. Não tinha água no mercado para comprar. E então, alguns mercados tinham, só que eu acredito que eles acabam segurando um pouco porque eles não se apavoram, né? Então, o pessoal do mercado vai lá e não bota tudo para vender. Eu acredito, não sei. Porque tinha a parte do refrigerador estava fechada com uma cortina, né? E eu acredito que eles seguraram, né? Porque, enfim, não sei. Tava fechado e a gente não podia pegar. Eu acho que o último vídeo que eu fiz que teve mais visualização foi o do kit, que eu falei sobre o kit de sobrevivência, né? E isso deu um susto. Deu um susto mesmo. Mas assim, eu vi o quanto a gente é dependente de luz. Mas é rezar para Deus, né? E é isso, gente. Foi um apagão. As pessoas ficaram um pouco apavoradas, né? Com o negócio do kit, que foi falado há um tempo atrás, ficaram mais preocupadas ainda. Quem não fez o kit agora vai fazer. Fez ou vai fazer. E um pouquinho mais até, né? Porque a gente não tá preparado para muita coisa. E a gente tem que se preparar. Principalmente a gente que é família, que tem filhos, a gente tem que se preparar, porque pegar a gente desprevenido assim numa situação dessa não é legal. Não é legal, não. Curtam aí o vídeo, se inscrevam. E conforme as coisas vão acontecendo aqui, eu vou falando pra vocês. Se faltar luz de novo, vamos voltar e fazer um vídeo e falar sobre. Se alguém aí tiver alguma teoria da conspiração, pode colocar aí nos comentários. Mas o clima tá estranho. Não vou negar. Beijinho pra vocês, espero que vocês estejam bem, fiquem com Deus. Um beijo, 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 beijo. E eu espero vocês no próximo vídeo.